continuamos a nossa videoaula com uma apresentação de uma pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil, para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas que têm acesso em relação a tecnologias de informação e comunicação no Brasil nos anos atuais. Então, para conhecimento, esse primeiro gráfico mostra o crescimento no número de residências que possuem computador em casa e internet em casa. Na nossa barra azul, barra de cima, a gente pode ver que em 2008, 38% das residências tinham computador em casa. Essa pesquisa ela é de 2012, ela mostra os resultados até 2011, e a gente pode ver que em 3 anos eu tive um crescimento de 10%. Eu tinha 38% em 2008, tenho 48% em 2011. Então, um crescimento significativo de 10%. Embora seja um crescimento significativo, é importante destacar que nem a metade das residências do nosso país tem computador em casa. Números bem inferiores a países de primeiro mundo. Para nós aqui que estamos em Minas Gerais, que estamos no Sudeste, que estamos num contexto em que a maior parte das pessoas que a gente tem contato tem acesso, tem computador em casa, tem internet em casa, é até estranho falar isso. Mas se a gente for considerar regiões menos desenvolvidas do país, se a gente for considerar aí regiões como Norte e Nordeste, aí a gente vai chegar nesses valores. A barra de baixo, que é a barra verde, ela traz uma evolução similar em relação ao número de residências que possuem internet. Então, 34% em 2008, 45% em 2011, um crescimento aí de 11%. A gente falou em regiões, esse gráfico mostra o crescimento de usuários de internet residencial nos últimos anos, só que aí já em relação à região geográfica do país. Nesse gráfico a gente pode ver a diferença que eu tenho em regiões mais desenvolvidas para regiões menos desenvolvidas. Então eu posso ver que eu tenho aqui na nossa região sudeste 53% das residências têm internet. Se você pegar, por exemplo, comparar, por exemplo, aos números do norte e do nordeste, são números bem menores. Esse próximo gráfico, eu acho um gráfico interessante e que influencia o ensino à distância. A gente tem um gráfico dos últimos anos, desde 2005, que mostra aonde os usuários acessam a internet. A gente pode ver que, alguns anos atrás, tive resultados no qual a maioria das pessoas acessavam a internet em uma lan house. Eu tinha mais pessoas acessando a internet em uma lan house do que em casa. A gente pode ver nesse gráfico que a cada ano a quantidade de pessoas que acessam a internet da sua própria casa aumenta. Isso contando aqui de 2007 para cá. Enquanto a quantidade de pessoas que acessam a internet de uma lan house diminui. Isso contribui para o ensino à distância porque muito mais cômodo para alguém fazer um curso à distância da sua própria casa do que estudar em uma lan house. Então, segundo os dados de 2011, dentre as pessoas que acessam a internet, 69% acessam da sua própria casa. Enquanto de uma lan house,
apenas 28%. Essa tabela mostra o perfil do usuário de computador no nosso país. Posso visualizar nesse gráfico que o perfil do usuário de computador é um perfil de uma pessoa que mora na cidade, é um perfil de uma pessoa que principalmente reside no sudeste, no sul do país. É o perfil de pessoas que têm uma renda familiar superior a 2 salários mínimos. Então, é o perfil das pessoas que têm computador em casa. Acredito que boa parte de vocês estejam inseridos nesse perfil. Perfil que é similar ao perfil apresentado nessa nova tabela, que é uma tabela que mostra o percentual das residências que têm acesso à internet no país. Então, são números um pouco mais baixos do que a tabela anterior, mas que refletem o mesmo público. Então, o público que reside na cidade, que está concentrado principalmente no sudeste e no sul e que tem uma renda superior a 2, 3 salários mínimos mensais por família. Esse próximo gráfico ele mostra a quantidade de pessoas que acessam a internet com fins educacionais. Nota-se que 67% dos usuários de internet também acessam a internet com fins educacionais. Então, acessam para lazer, acessam para outros motivos, mas também acessam para fins educacionais. Nesse caso, é importante destacar que, ao contrário das tabelas anteriores, o percentual de pessoas que acessam a internet para a educação é um percentual de pessoas que reside em lugares menos desenvolvidos. Então, o maior percentual de pessoas que usa a internet para a educação é no norte. Por que no norte? Porque no norte eu tenho possibilidades relacionadas à educação menores do que eu tenho aqui no sudeste e no sul, por exemplo. Então, comparando essa tabela com a tabela anterior, eu tenho um outro perfil. Esses próximos slides já mostram, dentre as pessoas que utilizam a internet para a educação, quais são as atividades que elas exercem. Então, a maior parte das pessoas que usam a internet para a educação usa a internet para realização de pesquisas e atividades escolares. 59% utilizam para isso, para realizar atividades e pesquisas escolares. 24% utilizam para verificar se eu tenho um livro disponível ou um artigo disponível em uma biblioteca. 23% usam para buscar informações sobre curso de graduação, curso de pós-graduação, curso de extensão. Continuando a tabela, 21% usam para baixar material online, para fazer download de material, de apostilas, enquanto 15% apenas fazem cursos online. Então, só 15% das pessoas que usam a internet para fins educacionais utilizam para fazer cursos online. Fazendo um resumo sobre esses números que a gente viu nos slides anteriores, a gente pode observar que a cada ano eu tenho um crescimento de pessoas que fazem cursos à distância, que têm disponibilidade de computador e internet em casa. Eu também tenho um crescimento da oferta de cursos à distância. Isso tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. As matrículas em um curso de educação à distância
segundo dados encontrados levantados na internet, elas aumentaram 58% no Brasil entre os anos de 2000 e 2001. Então, ultrapassando a marca de 3 milhões e meio de pessoas realizando curso à distância. Segue aqui um dos muitos e muitos conceitos sobre ensino à distância. Se vocês buscarem conceitos na internet, vocês vão encontrar vários e vários outros. Então, o EAD é uma modalidade de ensino em que as atividades de ensino-aprendizagem são desenvolvidas, na maioria dos casos, sem que alunos e professores estejam presentes no mesmo lugar, na mesma hora, utilizando geralmente a tecnologia como auxílio. Então, no curso de vocês, realmente, o aluno e o professor, eles não estão presentes no mesmo lugar, no mesmo horário. E vocês utilizam uma tecnologia como auxílio, computador, internet e o ambiente virtual de aprendizagem. Segundo a legislação brasileira, no decreto 2494 de 1998, a EAD se caracteriza como uma modalidade educacional na qual a mediação dos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Estudantes e professores realizam suas atividades em lugares e tempos diversos. Nas definições de EAD, todas as definições que vocês encontrarem aí em literatura, encontrarem na internet, alguns aspectos comuns são a distância física entre o professor e o aluno, forma de estudo, o uso de tecnologias de informação e comunicação para promover a interação. Então, são características que vão estar presentes em todas as definições que vocês encontrarem. Fecho essa videoaula mostrando para vocês as referências que foram utilizadas para a criação desse material e aproveito para me colocar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o conteúdo ou para discutir algum assunto que foi tratado aqui. Muito obrigado.